Jesus Cristo sempre falou sobre um futuro em que uma figura chamada Anticristo ascenderia ao poder e ganharia seguidores em todo o mundo. Essa tem sido uma grande preocupação para os crentes há muito tempo. Mas e se eu lhe dissesse que o Anticristo já está aqui e está ligado a um lugar específico chamado Cabá, em Meca? Pode parecer chocante e difícil de acreditar, mas a Bíblia não inventaria algo assim. Assista ao vídeo completo, pois revelarei uma verdade surpreendente sobre quem pode estar dentro da Cabá. Todos os dias, muçulmanos de todo o mundo se voltam para Meca para orar 5 vezes ao dia, religiosamente. Meca, onde o profeta Maomé nasceu, é muito especial para eles. Mas quando fazem sua peregrinação a Meca, eles não estão diante da própria Meca, e sim de um edifício único chamado Cabá. Esta Cabá não é um edifício qualquer, é uma mesquita com profundo significado e importância. Agora, vamos falar sobre um segredo dentro da Cabá. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Em um canto deste lugar sagrado, há uma pedra especial chamada Pedra Negra. As pessoas têm se perguntado sobre essa pedra há muito tempo. O que poderia ela conter? Existem muitas teorias, mas a verdade ainda é um mistério. Dentro dos limites sagrados da Cabala, reside uma verdade oculta, velada aos olhos da maioria, mas conhecida por poucos escolhidos. E quem detém a chave para esse enigma? Ninguém menos que o sábio e onisciente Jesus. Ele se apresenta como o guardião dos mistérios envoltos nessa estrutura venerada, pronto para revelar seus segredos àqueles que buscam compreensão. Vamos embarcar em uma jornada pelas revelações de Jesus, apresentadas em um tom amigável e convidativo. Ele começa lançando luz sobre a figura enigmática conhecida como a besta do Apocalipse. Para aqueles de nós familiarizados com os ensinamentos da Bíblia, nomes como Balel, o Senhor da Terra, o Maligno, o Homem da Iniquidade e o Príncipe dos Demônios ressoam profundamente. Contudo, em uma reviravolta surpreendente, Jesus revela uma verdade que pode desafiar noções preconcebidas. Alguns acreditam que Alá, como mencionado no Alcorão, esteja confinado na Pedra Negra da Cabala. Sim, pode parecer surpreendente, mas tais revelações nos convidam a explorar a intrincada interação entre as religiões e seus locais sagrados. As revelações continuam a se desenrolar. Jesus, em sua maneira gentil e reconfortante, compartilha novas perspectivas sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele revela o papel de um falso profeta, ninguém menos que o próprio Maomé. Nessa grande narrativa, segundo os ensinamentos de Jesus, Maomé criará uma imagem para a besta, conforme predito em Apocalipse, Language not registered for generation. Language not registered for generation. Essa imagem, destinada a enganar os habitantes da terra, os compelirá a adorá-la em reverência à besta, que milagrosamente sobreviveu a um ferimento de espada. Ao percorrermos essas profundas revelações, aproximemo-nos delas com o coração aberto e um espírito de indagação. Cada revelação nos convida a contemplar a natureza da fé, o poder da profecia e a eterna luta entre a luz e as trevas. E em meio a tudo isso, Jesus se ergue como um farol de orientação, oferecendo sabedoria e entendimento àqueles que a buscam. Agora, você pode estar se perguntando qual o significado dessa espada. Prepare-se, pois não é outra senão a espada afiada que emana da boca do próprio Jesus Cristo, conforme descrito em Apocalipse, Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. E aqui está outra pérola da verdade. Jesus ainda não terminou de revelar. Mistérios em Apocalipse. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Ele revela que a besta, que existiu, desapareceu e, no entanto, reaparecerá, está destinada à destruição final. Imagine o espanto daqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, quando testemunharem o reaparecimento dessa besta. Agora, vamos abordar uma concepção errônea comum. A tradição islâmica sugere que a Pedra Negra desceu do céu. Contudo, a realidade diverge significativamente. A besta do Apocalipse, conhecida como Baal, foi na verdade expulsa do céu. E onde está confinada agora? Você adivinhou? Dentro daquela mesma Pedra Negra, de acordo com o profeta Isaías. O leão da Babilônia, ninguém menos que o próprio Baal, foi lançado no abismo. Mas não temam, meus amigos, pois Jesus, o vencedor supremo,
nos assegura de sua supremacia. E aqui é onde a trama se desenrola. Em Apocalipse, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Jesus revela o destino do falso profeta Maomé e do espírito da besta que ele defende. Ambos serão presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Aqui está um trecho fascinante do apóstolo Paulo em Language Not Registered for Generation Tessalonicenses. A besta, também conhecida como o homem da iniquidade, está atualmente contido pelo poder do Espírito Santo. Mas não se preocupem, pois chegará o dia em que o iníquo será revelado, apenas para ser subjugado pelo sopro da boca de Jesus e aniquilado pelo esplendor de sua chegada. Agora, vamos refletir sobre isso. Temos esta pedra em Meca para a qual todas as orações islâmicas do mundo inteiro devem ser direcionadas, mas vocês sabiam que antigos templos pagãos também costumavam oferecer orações nessa mesma direção? E aqui é onde fica intrigante. Jesus revelou o que acontece quando uma lei não está mais confinada dentro da pedra. Preparem-se, porque quando o Espírito Santo se retira, o que resta na terra são espíritos imundos, e seu líder, a besta do Apocalipse, o homem da iniquidade, a formidável e antiga besta da Babilônia, também conhecida como Alá está no Alcorão. E deixe-me dizer-lhe que haverá profundo lamento quando o Filho do Homem retornar triunfante, assim como o próprio Jesus declarou em Apocalipse, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. É uma verdade que exige nossa atenção. Em uma de suas perspicazes parábolas, Jesus traça uma vívida comparação entre o reino dos céus e um campo onde a boa semente é semeada, apenas para que um adversário se insinue e espalhe joio entre o trigo. Os discípulos ficaram um pouco perplexos com essa analogia. Então Jesus gentilmente elucidou o significado para eles. A boa semente simboliza as pessoas justas do reino, enquanto o joio representa aqueles que pertencem ao maligno, astutamente semeado por ninguém menos que o próprio diabo. A colheita, meus amigos, significa o ápice desta era, e serão os anjos que supervisionarão essa tarefa monumental. Eles recolherão o joio e o amarrarão em feixes para ser queimado, enquanto o trigo será recolhido em segurança no celeiro. Mas espere, há mais. Jesus prossegue revelando verdades mais profundas, e é essencial prestar muita atenção, porque as coisas estão prestes a tomar um rumo assustador. Revela que o adversário, o pequeno chifre de Daniel, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. O príncipe que há de vir de Daniel, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. O grande leão do Salmo. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. A besta de Apocalypse. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. O homem da iniquidade de Language Not Registered for Generation. Thessalonicenses. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. O príncipe dos demônios em Mateus. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. E o homem forte em Mateus. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Não é outro senão o Anticristo. Este espírito se opõe a Jesus Cristo e busca impedir seu sacrifício redentor. E quem encarna este espírito nefasto? Ninguém menos que Alá, do Alcorão. Não se perturbem os vossos corações, meus queridos companheiros, pois Jesus nos transmite a reconfortante certeza de que, na grandiosa tapeçaria da divina providência, as hostes celestiais empreenderão a nobre tarefa de separar os justos dos injustos. Aqueles considerados justos, semelhantes a raios de sol radiantes, serão acolhidos na sagrada morada do reino de seu Pai Celestial, onde o esplendor eterno os aguarda. Em contrapartida, os injustos, representados como o joio nesta alegoria, encontrarão seu destino no crisol ardente do julgamento, onde a tristeza ecoará junto ao ranger de dentes em remorso. Voltando nosso olhar para a narrativa convincente revelada em Apocalipse, Language Not Registered for Generation C, encontramos a representação de duas entidades formidáveis de profundo significado. A primeira besta, um emblema do Anticristo, incorpora a própria essência da oposição ao reinado de Cristo, enquanto a segunda besta simboliza o falso profeta destinado a ascender ao poder ao lado do Anticristo.
Juntos, eles formam uma trindade formidável, alinhada com as forças das trevas, orquestrada pelo próprio Satanás com o objetivo nefasto de enganar e aprisionar a humanidade. O que cativa a mente é o significado matizado embutido no termo anti, em sua origem grega, que transcende a mera oposição a Cristo. Em vez disso, transmite a noção de substituição. Assim, quando o anticristo surge no cenário mundial, ele astutamente se abstém de declarar abertamente hostilidade a Cristo. Mas em vez disso, adota a aparência de uma figura messiânica, um suposto salvador aguardado ansiosamente por muitos. Através da manipulação astuta da retórica, ele busca enredar os corações e mentes de diversas religiões, disfarçando-se habilmente como o libertador há muito esperado. Tenham coragem, pois Deus nos assegurou que o que ele selou será de fato removido da terra quando o próprio Senhor descer do céu, em uma demonstração de extraordinário poder e majestade. Esta ocasião memorável será acompanhada por um comando retumbante, a voz majestosa de um arcanjo e o toque triunfal da trombeta de Deus. Em primeiro lugar, os crentes falecidos em Cristo ressuscitarão de seu sono e, então, aqueles que ainda estiverem entre os vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Daquele momento abençoado em diante, estarão para sempre na presença do Senhor. Ao contrário de certas narrativas ficcionais, é crucial entender que não haverá uma segunda chance de salvação para aqueles que ficarem na terra. O próprio Jesus afirma explicitamente em Apocalipse que nenhum dos que permanecerem encontrará seu nome inscrito no Cordeiro, livro da vida. Mas agora, meus caros ouvintes, preparem-se para o clímax emocionante, pois a revelação final está prestes a se desdobrar diante de nossos olhos. Esta verdade ressoa poderosamente ao longo das páginas do Apocalipse, notavelmente em passagens como Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, onde Jesus revela uma realidade alarmante. Todos os habitantes da Terra, exceto aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida, serão levados a adorar a besta. Esta profecia ecoa em Language Not Registered for Generation, sublinhando o profundo espanto daqueles cujos nomes estão ausentes do livro da vida, quando testemunharem o reaparecimento da besta. Em essência, Jesus enfatiza que a salvação depende unicamente do sacrifício expiatório que ele ofereceu. Qualquer sistema de crenças ou ideologia espiritual que negue ou distorça esta verdade fundamental, busca minar a própria essência da obra redentora de Cristo. Tomemos como exemplo o Alcorão, que apresenta uma narrativa que nega o sacrifício expiatório de Jesus, renomeando-o Isa e propagando falsidades sobre sua missão. Em nítido contraste, a Bíblia afirma inequivocamente Jesus como o Salvador, Filho de Deus, o Mediador, o portador dos fardos, o Verbo encarnado de Deus, o Salvador crucificado e o Senhor vitorioso ressuscitado. Além disso, o cumprimento de Language Not Registered for Generation versículos do Antigo Testamento. As profecias de Jesus servem como um profundo testemunho da orquestração divina de sua missão. Essa notável convergência, que abrange séculos de declarações proféticas, ressalta a inegável verdade da natureza divina de Jesus e a legitimidade de seu propósito. É imprescindível que discernamos a gritante disparidade entre o autêntico e o revelado. Jesus, retratado na Bíblia, estende um amor infinito e oferece salvação a todos os que creem. Qualquer sistema de crenças que busque diminuir ou distorcer o significado incomparável de seu sacrifício é inaceitável. Ao contemplarmos o icônico Domo da Rocha em Jerusalém, sua majestosa cúpula dourada e paredes azuis reluzentes cativam a paisagem, servindo como um testemunho visual da venerada jornada noturna de Maomé aos céus. Contudo, escondida em sua grandeza, reside uma verdade mais sombria. Gravada nas paredes dessa estrutura, encontra-se uma inscrição em árabe que transmite uma mensagem incisiva ao povo do livro, alertando contra a transgressão de limites religiosos e condenando a crença na divindade de Jesus Cristo. Em vez disso, afirma a unidade de Deus e nega o conceito da Santíssima Trindade, retratando Jesus como meramente um apóstolo e um Espírito de Deus. Tal denigração deliberada de nosso Senhor Jesus Cristo é inaceitável. A inscrição Santíssima Trindade evoca as táticas empregadas por forças malévolas.
Criada para minar os princípios fundamentais do cristianismo, ela carrega as marcas da besta descrita em Mateus. Language not registered for generation. Language not registered for generation, conforme Jesus profetizou aos seus discípulos. Nem toda a pedra do templo ficará por remover, simbolizando a destruição iminente de tudo o que se opõe à verdadeira fé. Não é segredo que o retorno de Jesus é iminente e, em sua chegada, ele sem dúvida lançará julgamento sobre os falsos profetas e discípulos que buscaram zombar e profanar a santidade da Santíssima Trindade. O acerto de contas predito nas Escrituras aguarda, e aqueles que distorceram a verdade enfrentarão a retribuição divina diante do engano e da zombaria destinados a minar a divindade de Jesus Cristo e a verdade da Santíssima Trindade. É imperativo que permaneçamos firmes em nossa fé, apesar dos desafios e tribulações que possam surgir. Não nos deixemos influenciar pelos planos astutos do adversário. Em vez disso, depositemos nossa confiança de todo o coração em Jesus Cristo, o Salvador, que em breve retornará para vencer toda a falsidade. Estabeleça o seu reinado eterno de justiça, embora o mundo possa tremer e as incertezas pairarem sobre nós. Tenham coragem e não temam, pois em Jesus encontramos consolo, força e esperança inabalável. Ele é a pedra angular da nossa fé, o farol que nos guia através da escuridão enquanto aguardamos o seu glorioso retorno. Apeguemo-nos às suas promessas e continuemos a proclamar a sua verdade com ousadia e convicção. Portanto, eu os exorto, meus queridos amigos, a depositarem a sua confiança em Jesus Cristo e permaneçamos firmes diante da adversidade. Não nos deixemos abalar pelas artimanhas do inimigo, mas permaneçamos ancorados no amor e na graça inabaláveis de nosso Senhor, pois somente nele encontramos a verdadeira paz e a salvação eterna.